Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, depois vocês vão ficar 2 dias descansando, sábado e domingo, mas sempre oração. Vamos sempre lembrar de pedir, de agradecer, pedir a cura dessa doença para que tantas pessoas que estão sofrendo possam melhorar, possam estar bem e que nada de pior nos aconteça, não é? Hoje, antes da tia Dirce começar a correção, nós vamos fazer uma correção da página 108 e 109 da nossa atividade complementar, tá bom? Já quero deixar marcado com vocês a tarefinha de casa. A tia já escreveu atividade domiciliar, a página é 110, 111 e 112, tá bom? Então são essas 3 páginas que vocês terão que fazer para corrigirmos na próxima semana, tá legal? Então, ali na página 108, começando lá no exercício 5, ele nos coloca a seguinte situação. A primeira situação da página 108, uma continuação, o exercício 5. Ele coloca pra gente assim, olha, que Paulo utiliza 32 litros de água toda vez que rega o jardim do sítio onde mora. Sabendo que ele rega o jardim 3 vezes por semana, quantos litros de água ele gastará em um mês de 4 semanas? Bom, nós vamos resolver essa atividade lembrando a propriedade associativa da multiplicação, não é? Então, você pode montar o esquema do exercício de várias maneiras. Então, veja bem, eu vou começar com uma onde ele nos coloca da seguinte maneira. Ele diz que o Paulo, 32 litros de água, ele gasta quando ele vai regar o jardim do sítio em que ele mora. Então, 32 litros. Esse número aqui está representando a quantidade de litros de água que ele usa para regar o jardim do lugar que ele mora. Ele faz esse processo, ele rega esse jardim 3 vezes por semana. Então, olha, em uma vez que ele rega, ele gasta 32 litros. Então, eu vou multiplicar por 3, porque ele rega o jardim de onde ele mora 3 vezes na semana. Então, 32 é o litro de água, 3 é a quantidade de vezes em que ele rega o jardim que ele mora, 3 vezes por semana. Aí ele quer saber quantos litros de água ele vai gastar em um mês de 4 semanas, Então, eu vou multiplicar novamente pelo 4, vou multiplicar novamente, utilizando o 4, que representa o total de semanas que tem nesse mês. Bom, agora é só lembrarmos de resolver primeiro que eu tenho dentro do parênteses. No parênteses eu tenho 32 vezes 3, que vai dar 96, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. E o 96 eu vou multiplicar pelo 4, certo? Então, 96 vezes o 4 vai ser igual a 384. Então, 384 representa a quantidade de litros de água que ele gasta em um mês, para regar o jardim do sítio em que ele mora 3 vezes na semana, tá certo? Então, aí lá embaixo tem o espaço para resposta, você organiza a resposta da forma que você quiser, desde que não fuja a pergunta, tá bom? Em um mês com 4 semanas, Paulo gastará 384 litros. E você pode organizar de outra forma também, desde que não esquece, não pode fugir da pergunta. No exercício de baixo, ele pergunta outra maneira, que nós temos de utilizar a quantidade tanto de litros de água, como de quantos dias na semana e quantas semanas no mês, para chegar no total de litros de água que ele gastou.
que outras formas eu tenho de ter esse mesmo resultado, só que variando a posição dos elementos envolvidos no cálculo, né? Então, veja bem, ó, essa daqui, a primeira opção, ele trouxe assim, ó, 32 vezes 3 vezes o 4. Ele colocou entre parênteses o 3 vezes o 4. Essa primeira alternativa, ela está correta, né? Porque veja bem, ó, ele coloca o 32, que é a quantidade de litros de água, ele coloca o 3, que é a quantidade de vezes que ele rega o jardim, e ele coloca o 4, que é a quantidade de semanas do mês. Então, a primeira opção está certa, né? Se resolvermos, vamos chegar no mesmo resultado de 384. A do meio, 30 mais 2 vezes o 4. Não vai dar certo, né? Esse 30 mais 2, ele é resultado da decomposição do 32, né? Então, 30 mais 2, 32 vezes o 4, não vai dar o total de litros que ele gasta para regar o jardim no decorrer do mês. Então, esse do meio está errado. E o último também está correto, né? Ele evidenciou primeiro 32 vezes o 4, né? Que o 32 é a quantidade de litros de água, o 4 é a quantidade de semanas do mês e o 3 representa quantas vezes ele rega o jardim no decorrer da semana. Então, a primeira e a última alternativa você marca como correto, tá legal? Agora, o exercício 6, ele trouxe assim, ó. Diana estava fazendo a tarefa de matemática e fez o seguinte cálculo. 6 vezes o 7, então o que ela fez? Ela colocou entre parênteses o 6 vezes o 7. Aí depois ela multiplicou pelo 3. Então vamos ver se o resultado que trouxe aqui no livro está correto. Então ele colocou, né? 6 vezes o 7, 42. Vezes o 3, então 3 vezes 2, 6. 3 vezes o 4, 12. 126, certo? Então o resultado dessa operação, 126. E embaixo ele pergunta, ó, escreva 2 outros modos de efetuar essas mesmas multiplicações usando a propriedade associativa da multiplicação. Então, nós vamos envolver todos os números que apareceu no exercício de duas maneiras diferentes. Bom, vamos colocar aqui. Primeiro e o segundo modo. Vamos lá, vamos ver que número que nós vamos associar e o resultado não vai se modificar. Eu vou colocar 6 vezes, vou deixar ele fora do parênteses. Aí eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes o 7, certo? Então, 6 vezes 3 vezes o 7. Então, vamos ver como que ficaria aqui. Repete o número que está fora do parênteses, resolve aquele que está dentro do parênteses, 3 vezes 7, 21, né? Aí, 6 vezes o 21 vai ser igual, ó, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 126. Eu associei termos diferentes, mas a operação não muda o resultado. Bom, outra forma que nós podemos também resolver esse mesmo exercício usando a propriedade associativa da multiplicação. Eu vou fazer, ó, 3 vezes 6, certo? Vou colocar o 3 vezes o 6, entre parênteses, vezes 7, né? Aí eu coloco 7 sozinho, fora do parênteses. Aí eu tenho 3 vezes o 6 é igual a 18. 18 vezes o 7, certo? Então eu tenho, ó, 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7, mais 5, 12. Então, 126. São duas maneiras diferentes que nós temos e de resolver o mesmo exercício e todos você chega no resultado correto, certinho? Isso na página 108. O exercício 7 da página 109, ele diz assim, ó, que aqui tem a empresa Festa Feliz recebe muitas encomendas de bolos, né? Tem bolos, cupcakes, doces, salgados, tortas para a festa de aniversário.
Ele fala que nessa semana ela recebeu a encomenda de 4 caixas de cupcakes, com a seguinte quantidade. Bom, então você olha, foram quantas caixas? 4, né? Vou colocar aqui embaixo a resolução do exercício, da letra A. Então, olha, essa aqui é muito fácil, né? Foram 4 caixas, dentro de cada caixa tinha 5, né, dos cupcakes, ele quer saber o total. Então, é só multiplicar. Então, olha, dentro de uma caixa tinha 5 bolinhos. Aí eu quero saber em 4 caixas, 5 vezes o 4, 20, certo? E lá embaixo você organiza a resposta, né? A empresa Festa Feliz terá que fazer 20 cupcakes. Na letra B ele coloca assim, ó. É possível responder ao item A fazendo o seguinte cálculo, 5 vezes o 4? Então, né, se no primeiro eu multipliquei 4 vezes o 5, 20, se eu posso fazer 5 vezes o 4? Pode sim, né? Então, esse aí, a resposta, sim. Aí ele pergunta por quê, né? Porque por conta da propriedade comutativa da multiplicação. A propriedade comutativa da multiplicação, ela diz, né? Que se você inverter os fatores, o produto não se altera. Então, se eu multiplicar 4 vezes 5, 20. 5 vezes o 4, 20, certo? Então, uma possibilidade de resposta seria, sim, por conta ou por causa, né, da propriedade comutativa da multiplicação, tá certo? Só invertendo os termos do cálculo, o resultado não muda. Na letra C, ele diz assim, ó, cada cupcake é vendido por R$3 e o valor da caixa corresponde ao valor dos cupcakes que ela contém. Assinale com X as operações que podemos fazer para descobrir o valor total da encomenda. Olha bem, ó, a primeira já não pode, né? Porque ele só fala 4 vezes o 3, né? Então, nós vamos lembrar que 4 seria o total de caixas, 3 é o valor de cada cupcake. Então, essa não dá. A de baixo, a do lado, ele trouxe assim, ó, 4 vezes o 5 vezes o 3. Então, ó, pensa comigo. 4 vezes 5, 4 caixas, certo? 5 cupcakes dentro de cada caixa, R$3 cada cupcake. Então, 4 vezes 5, 20. 20 vezes o 3, 60, que seria o preço das 4 caixas que a pessoa compraria. Então, essa daqui é uma alternativa correta, pode assinalar. E a de baixo ele trouxe assim, ó, 4 vezes 5 vezes 3, certo? 4 é a caixa, 5 é o total de cupcakes que tinha dentro de cada caixa, 3 é o preço de cada um dos bolinhos, cada um dos cupcakes. Então, ó, 5 vezes 3, 15, 15 vezes o 4, 60. Então, a primeira alternativa você já desconsidera, a segunda e a terceira correta, certinho? Então, essa aqui é a última correção de matemática da semana, tá bom? Não esquece a atividade de casa, atividade domiciliar, tá legal? E bom final de semana, bom descanso e sempre que possível, quietinho dentro de casa, tá legal? Tchau, pessoal, e até a próxima semana. Beijos!